Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe o que é Jeová Jireh? Hã? Jeová Jireh. Deus da provisão. Sabe qual é a maior provisão de Deus? É a nossa salvação. Quando fala Jeová Jireh, não está falando de bens materiais, sabia disso? Não tem nada a ver com bens materiais. Esse Jireh, a provisão, é que ele trouxe a provisão da salvação. É isso, porque é o maior, né? Amém, irmãos? Então se alegre no Senhor, né? Se alegre no Senhor. Está meio abatido, olha para o Senhor, né? Olhe para o Senhor. Nós estamos falando aqui sobre de pagar o preço, não é isso? Vou fazer só uma recapitulação muito rápida. Nós no começo, eu falei primeiro sobre a experiência de algumas pessoas por pagarem o preço, né? Aí quando nós começamos a entender que pagar o preço, na verdade, envolve escolha, né? Escolha de viver as coisas do mundo ou viver as coisas de Deus. E aqueles que tentam viver os dois, né? Eles só tentam, né? Eles começam a se enganar um pouquinho, tal, durante um tempo. Então, tem essas coisas. Mas aí nós começamos a ver aquelas pessoas bem envolvidas com Deus, o quanto que elas se envolviam e a proporção do que elas recebiam da parte de Deus, né? Nós vimos sobre Moisés, vimos Pedro, os apóstolos, tá? Não dá para voltar aí no assunto, tá? Mas foi muito gostoso estar preparando isso, porque eu fui olhando vários aspectos, né, da vida dessas pessoas. Que coisa tremenda. Aí depois nós começamos a falar sobre como Deus escolhe as pessoas, né? Não foi isso? Então em 2 Timóteo capítulo 2, o que fala lá? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem com que se envergonhar, mas que saiba manejar bem a palavra da verdade. Aí eu comecei a falar então que Deus, ele não aceita assim qualquer pessoa. Mas nós sabemos que não é isso que a palavra de Deus diz. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não é? Então, e aí começamos a ver então que Deus não vai aceitar a pessoa que não se dispõe a se tornar uma pessoa disciplinada. Procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Procure apresentar-te a Deus, quer dizer, se esforce, né? Procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem com que se envergonhar, mas que saiba manejar bem a palavra da verdade. Como é que eu posso manejar, né? Eu tenho que conhecê-la, tenho que entendê-la, não é isso? E isso envolve disciplina, não é? Por quê? Porque a gente não gosta de ler, porque tudo parece que fica mais importante do que sentar na frente de uma Bíblia e começar a ler. Muitas vezes nós estamos olhando a Bíblia apenas como um livro, como uma obrigação, quando esquecemos que na verdade é a grande revelação. As dicas. Cheio de dica. Está cheio de dica. Mas o que acontece? Se você não lê, você não tem as dicas, né? Se você não lê, não tem a orientação. Então, talvez você fale assim, mas eu estou achando que é um pouco forte, né? Falar que Deus não aceita quem é relaxado. Quem que Deus aceitou e continuou relaxado? Você conhece alguém aí? Conhece na Bíblia? Um relaxado? Moisés. Moisés foi relaxado? Não. Vocês se lembram da juíza
acho que Débora, lembram dela? Quem que era o chefe do exército naquela época? Era Débora? Não, ela era o quê? Uma juíza, né? Mas havia um tempo ali de batalha e ela deu orientação, né, para o líder do exército: vai com tudo, né? Vai com tudo. Sabe o que ele disse? Não, mas é que ela chegou e falou assim: então faz o seguinte, eu vou, mas as honras serão minhas. Está entendendo? Bom, as pessoas hoje estão com a ideia de que Deus assim aceita ela do jeito que ela é e ela do jeito que ela vai ficar, não importa o jeito que ela fique, Deus é cheio de misericórdia, Deus é cheio de amor, né? Então é assim, né? Nasci assim, vou morrer assim. Tudo errado, irmãos. O evangelho não é isso. Ei, irmãos, o evangelho não é isso. Não é isso. Olhe para a sua própria vida. Se você, é qualquer pessoa que chega na tua vida, é qualquer pessoa que entra na sua casa, é qualquer pessoa que se envolve com você, esse é o seu padrão? É o seu padrão? Se for, tua casa já está tudo vazia, né? Existem critérios nos relacionamentos, né? E já falamos muito sobre isso. Agora, a gente volta aqui para o comecinho. Peraí, mas vale a pena? Será que vale a pena eu aceitar esse chamado de Deus? Será que vale a pena aceitar esse chamado de Deus de ajustar a minha vida, não mais segundo os meus padrões, mas segundo os padrões de Deus? Será que vale a pena eu abrir mão de algumas coisas? Bom, depende. Se você entende que você vai viver outras coisas maiores, melhores e com mais abundância, eu acho não, né? Com certeza vale a pena. Nós sabemos pela palavra de Deus que existe uma infinidade, né? São 8.000 promessas da Bíblia. São aproximadamente 8.000 promessas para o povo de Deus. E são promessas de Deus, né? Estão entendendo, irmãos? Mas tudo isso está ligado a uma coisa importantíssima, ao povo de Deus. Existe um povo que não é de Deus, existe o povo de Deus, né? Existe o povo que está andando com o Senhor, que é o povo de Deus andando com o Senhor. Existe um povo que é de Deus, mas que está meio, né? Meio, tô lá, tô aqui, está meio cambaleante ou caído, caiu pelo caminho. O que precisa acontecer com ele? Veja a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que a igreja deve fazer o quê? Dar o ombro e levantar. Quer dizer, ele não pode ficar daquele jeito. Não é isso? A palavra de Deus diz que, olha, tem uma voz aí, quando você for para a esquerda ou para a direita, existe uma voz atrás que diga: este é o caminho. Então o próprio Senhor vai intervir. Para quê? Para que ele não fique naquela condição. Que condição que ele tem que entrar? Na condição que ele possa viver aquilo que Deus prometeu. O quê? A nova vida. A nova vida. Amém? Então, irmãos, anote isso, não há substituição, segundo esse texto que nós lemos em 2 Timóteo 2,15, não há substituição para a palavra de Deus. Não existe nada, irmãos, nada, absolutamente nada que substitua a palavra de Deus na nossa vida como prioridade. Existe, né, os níveis de prioridade. A palavra de Deus ela é fundamental para que você possa discernir o caminho do Senhor. Então, você precisa dela, né? Tudo bem, irmãos? Então, só que nós estamos, então como eu falei, né, você na quinta passada, eu e você estamos diante de uma
Na verdade, uma das coisas, eu acho que não é uma das coisas, é a coisa mais gloriosa que tem, é a vida com Deus. Não tem nada mais impactante, mais intenso, maravilhoso do que uma vida de intimidade com Deus. Mas isso também é o mais desafiador que eu conheço. Por quê? Porque existe uma luta no meu e no seu interior, que é a luta da carne contra o Espírito. Mas a palavra de Deus, portanto Deus, nos garante que é possível vencer isto. É possível vencer. Se você alimenta a carne será fortalecida. Se você alimenta o Espírito, ele será fortalecido. Tá? Então, irmãos, quando nós estamos nessa caminhada, nós temos que ter em vista, ter em mente que já existe, não vai ser preparado, já existe tesouros à nossa espera. Quando eu falo tesouros, são essas coisas espirituais, as coisas que vêm da parte de Deus, né? Os mistérios de Deus, né? Os oráculos de Deus, que estão sendo revelados para aqueles que, somente para aqueles que o buscam. Amém, irmãos? Faz sentido o que eu estou falando? Aí também falamos, né, sobre, então, como é que Deus escolhe? Irmãos, a palavra do Senhor, né, a gente leu em 2 Crônicas 16, né, 9, que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, não é isso? E você tem que mostrar que você é merecedor. Eu não acho que tem que mostrar nada. Jesus morreu na cruz, então morreu por mim, eu entreguei a vida para Jesus e pronto. É uma comporta que se abre e tudo vai fluir, independente da minha posição agora sobre a terra. Disso eu não creio assim. Eu não creio assim. Né? Podemos pegar aqui alguns exemplos, mas aquele que eu peguei, vou retomar de novo, o cego de Jericó, por exemplo. Havia uma multidão andando com Jesus, muitos enfermos, muitas pessoas curiosas, mas, segundo o texto, ele que gritou, mas fez um grito qualquer? Não. Um homem, com certeza, sem instrução, humilhado pela sociedade, rejeitado, ele declarou publicamente, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele citou filho de Davi, ele estava dizendo que ele reconhecia que Jesus era a promessa dada a Davi, que o Messias viria da sua descendência. Jesus parou tudo o que estava fazendo, parou a multidão, não se importou, não, vou dar atenção a ele. Irmãos, percebe? Ele parou e deu atenção para uma pessoa qualquer, não, para uma pessoa que de fato chamou atenção. Chamou por quê? Por causa que tinha fé. Que teve peito de enfrentar a multidão, porque ele era rejeitado. Porque um cego naquela época era considerado um filho de pecadores. E a consequência física era como uma maldição que vinha do pecado dos seus pais. Interessante isso, né? Então, chamar a atenção de Deus. Olha só, irmãos, quantos aqui têm experiência quando você estava com um problema sério na sua vida e você entrou num propósito de oração, não é? E pastor, vamos orar, junta um povo para orar, e ora, e Deus respondeu. Quem tem experiência assim, levanta a mão. Pronto. Por quê? Porque você pôs intensidade nisso, irmãos. Agora, quantas vezes nós oramos por coisas e se bobear, a gente nem sabe se respondeu, se não respondeu, de tão pouca importância que a gente estava dando àquela oração. Acampamento. Alguns já chegaram para mim e falaram assim, pastor Gozado, no acampamento parece que acontecem umas coisas que não acontecem na igreja. Pastor, mas por que acontece assim? Porque chama-se imersão. Imersão.
intensidade, constância, vai gerando profundidade. Está entendendo? Se você fica na superficialidade, é na superfície que você fica. Se você vai mais profundo, você vai conhecer o que tem na profundidade. Tudo bem? Então, Deus, Ele escolhe pessoas, que tipo de pessoas? As pessoas que se dispõem. Qualquer um. Não tem tempo de igreja. É qualquer um. Mas não é qualquer um assim, é qualquer um que você sabe que Deus, Ele sonda a mente e coração. Então, se você fala com a boca e o teu coração está longe disso, Ele sabe. Né? Você pode se confundir, mas confundir Deus ninguém consegue. Está entendendo? Então, estou aqui, Senhor, me usa. Se você fizer isso com sinceridade no seu coração, e se isso for real, intenso, ao ponto de todo dia que você não vê isso acontecer, você fica, Senhor me usa, Senhor me usa, Senhor me usa, algo vai acontecer. Deus vai te preparar. Deus procura pessoas disponíveis, ok? Disponíveis. Mas disponíveis que disponibilize a sua vida. Não é apenas um tempo, é a sua vida. Estão entendendo? É diferente. Se você disponibiliza a sua vida para o Senhor, Ele vai te usar de uma forma maravilhosa. Agora, se você disponibiliza apenas um tempo, você ainda é o Senhor da sua vida. E você está dando um tempo para o serviço da obra do Senhor. É diferente. Estão acompanhando? Você quer ver uma pessoa que quando se dispõe nas mãos do Senhor, ele percebe que ele não é pronto, né? Ele não é do jeito que Deus espera ainda. Mas como é que ele vai agir? Senhor, eu estou disponível. Eu estou disponível, mas o que o Senhor precisar fazer para consertar na minha vida, pode fazer. Se o Senhor precisar quebrar, pode quebrar. Se o Senhor precisa quebrar tudo, fazer tudo de novo, faz. Mas me usa, Senhor. Agora, você tem que estar animado, né? Porque pode ser que ele fale assim, filho, eu vou ter que mexer em quase tudo. Aí você vai ter que dizer sim ou não, né? Mexer. Irmãos, fica tranquilo que Deus vai te aceitar. Ele vai te aceitar se você se dispor, né? Amém? Então, é necessário estudar a palavra do Senhor, não tem jeito, né? Até para você entender o que Deus quer, né? Na sua vida, você tem que conhecer a palavra do Senhor. Puxa vida, se a gente está falando de conhecer, ter uma intimidade maior com Deus, se envolver, viver coisas realmente segundo a palavra de Deus, promessas que são tremendas, maravilhosas, né? O Ederson puxou uma música dizendo que não que o Senhor é bom, né? Porque isso nós declaramos, o Senhor é bom. Mas você falou alguma coisa de que o Senhor dá vitória, uma coisa assim, né? Acho que foi por causa de Jericó, não foi? Né? Olha só a conquista de Jericó. Tem crente que acha que aquilo ainda é uma figura, que aquilo não é verdade, que é impossível aquilo acontecer. Eu já vi cristão falar isso. Não, isso é uma figura é uma ilustração bíblica. Não é real, isso não aconteceu. De tão impactante que é, mas isso são alguns. Agora, o texto bíblico, ele deixa muito claro coisas que são figura e aquilo que de fato aconteceu. Ele tem sinais que vão mostrando, olha, isso aqui você considere como uma parábola, né? Mas isso aqui não, isso aqui foi fato, aconteceu, sobrenatural de Deus, né? Então, quando nós vemos essas coisas, irmãos, eu não sei como você lê, eu não sei como é que você anda vendo isso, mas é para mexer com a gente, não é? Se está revelado na palavra de Deus, é para mexer conosco.
não é passado. Se fosse passado, Deus diria na sua palavra que isso durará um tempo, né? Mas não foi isso. E inclusive tem palavras, né, que são realmente para os dias de hoje e dizendo derramar do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Creem nisso? Então, agora, quando nós estamos falando então de nos envolvermos, nos aprofundarmos no conhecimento de Deus e da sua palavra, para que nós possamos entender tudo aquilo que está destinado para a nossa vida, tudo aquilo, como que eu vou fazer para alcançar estas coisas, tudo isso está na palavra. Agora, irmãos, entenda isso, você vai ter que abrir mão, você tem que abrir mão, porque o dia é 24 horas, você trabalha, você vê televisão, você usa o WhatsApp, Facebook, você navega na internet, assiste filme, vê novela, sei lá quantas coisas você faz aí, e joga bola, e não sei o quê, e o que acontece? O que acontece é que estamos o tempo inteiro fazendo coisas, o tempo inteiro. Você não vai chegar aonde você diz que quer, né? Se você quer ter intimidade com Deus, você quer viver realmente, ser um homem sobre a terra, que Deus identifica ali, ó, o povo olhar para você, porque tem uma palavra profética em Isaías que diz que chegará o tempo que as pessoas vão olhar para o povo, né? E vai falar assim, ó, ali vai o povo abençoado do Senhor. Mas não serão para todos isso. Por quê? Porque alguns não terão as manifestações visíveis, abundantes, o suficiente para uma pessoa que vive cega, sem Deus, conseguir identificar a mim e a você como uma pessoa abençoada por Deus. Tem que ser muita manifestação. Estão entendendo, irmãos? Agora tem que ter o quê? Você tem que entender que você vai ter que fazer coisas que são necessárias para chegar aí. Não é vontade que eu estou falando, é fazer o que é necessário. Eu não estou falando de vontade, eu estou falando de fazer o que é necessário. Está entendendo? Hoje as pessoas vivem o cristianismo como se fosse, brincando aqui, né? A teoria freudiana, né? O princípio do prazer. Ele só faz da Bíblia o que lhe dá prazer, o que é afronta, o que gera acusação, o que gera irritação, ele descarta, ele se afasta daquilo. É ou não é verdade? Por exemplo, andar em santidade. Quem hoje paga preço disso? Qual jovem que paga preço disso hoje? Quantas meninas grávidas na igreja? Quando isso, né, sem entender, né, sem ler a palavra do Senhor, que diz que quando um peca, o corpo todo ressente. Sabe o que é isso? O meu pecado fere você. O seu pecado me fere. Eu não estou sabendo às vezes o que você está fazendo lá, mas algumas coisas começam a atingir a minha vida e às vezes não foi por mim. A brecha não veio por mim, veio por um de nós. A palavra do Senhor diz que nós nos tornamos um no Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Pega uma unha encravada, inflamada. É só o dedo que reclama? Você fica mal-humorado. Você dá um empurrão para o povo, chega para lá, ao braço, a cara, aos olhos, sobrancelha. Está tudo reagindo o quê? A unha encravada. Né? Estão entendendo, irmãos? Então, preste bem atenção, cristianismo não é a sua vontade mais, é a vontade de Deus, irmãos. É a vontade de Deus. Isso está totalmente deturpado. É a vontade de Deus, não é a vontade do homem. A vontade de Deus tem que ser estabelecida em você. Você se torna um cristão, testemunha sobre a terra, quando a vontade de Deus se torna a sua vontade.
Aí você se identifica com Cristo. Estão entendendo? Isso é profundidade de vida com Deus. Agora, falar para mim que tem intimidade com Deus porque fala em línguas, eu já passei dessa superficialidade faz muito tempo. Você falar para mim que tem intimidade com Deus porque traz revelações, estão entendendo, irmãos? Então eu estou de novo. Você tem que fazer o que é necessário. Mas, pastor, eu não gosto de ler. Você tem que fazer o que é necessário. Pastor, eu não tenho hábito de orar. Você tem que fazer o que é necessário. O prazer da leitura vai vir, porque Deus não te deixa na sequidão. Deus não te deixa no estio. Deus, quando você começa a buscar as coisas dele, ele vai se revelar para você. Aí vem o prazer, vem a alegria, vem um monte de coisa que é decorrente de uma vida de obediência. Está entendendo? Obediência, anota isso, grifa na tua Bíblia. Você tem que ser obediente. Não é Deus que obedece você. Totalmente, é uma distorção tão grande. Senhor, eu só tenho que fazer isso. É uma afronta, as pessoas afrontando Deus o tempo todo. O que Deus tem que fazer? O que Deus tem que fazer? Nada. Ele não tem que fazer nada, ele já fez. Ele já é o Jeová Jireh. Ele já fez por você. Então, você tem que fazer o que é necessário. Necessário. Você acha que Moisés estava querendo encarar o faraó? Ele estava todo gago lá, né? Gago. Aí foi. Né? Pois é, vamos pagar o preço, né? Irmãos, você quer ver? Pastor, eu acho que você está viajando nessa coisa. Conhece a parábola do jovem rico? Conhece? Todos conhecem? Né? Vai lá, é parábola? Não é parábola. Ele estava passando ali, veio o jovem, né, e falou o quê? Olha, pastor, Jesus, eu guardo tudo, guardo a lei, sei todos os mandamentos, né? O que Jesus falou? Parabéns, muito bem, isso mesmo. Então o que mais me falta? Rapaz, você está muito bem, só uma coisa lhe falta. O quê? Venda tudo que tem e dê aos pobres. O que ele fez? Poxa, essa não vai dar. Não foi? Aparece a história dele mais para frente na Bíblia. Você vê aparecer a história do jovem rico de novo? Não. Sumiu. Já era. Está entendendo? Vocês estão começando a entender a profundidade do que é ter vida com Deus? Não adianta você falar, eu entreguei a minha vida ao Senhor, quando as tuas atitudes não mostram isso. Não adianta você falar, eu confio no Senhor, quando o seu dia a dia mostra um monte de aflições, um monte de decisões precipitadas, e hoje vivendo e colhendo as consequências de atitudes e escolhas precipitadas, escolhas pessoais, que não houve consulta de Deus em nada. E vai chorar as pitangas para Deus, porque Deus não está te abençoando. Você não deixa. Você não deixa. Você assume o controle da sua vida, Deus respeita isso. Vai colher a consequência de uma pessoa que dirige a sua própria vida. Agora Deus, ele promete conduzir o seu rebanho. Ovelha, ouve a voz do seu pastor e segue. É o que está escrito. Então, irmãos, nós não queremos. Aí que está o preço, ó. Cuidado que tem coisas que você avalia que são prazerosas e valiosas na sua vida, mas estas coisas podem estar sendo os reais impedimentos de uma vida transformada.
Está entendendo? O jovem rico não queria abrir mão da sua riqueza. Ele ficou sem andar com Jesus. Será que valeu a pena isso? Cada um faz a sua escolha. Mas nós estamos aqui falando de qual é o segredo, né, dessas pessoas que viveram coisas tão maravilhosas, tão tremendas com Deus. Não foram todos. Vários viveram, hoje outros vivem. Mas por que não é 100% do povo de Deus? Porque não é 100% que paga o preço. Não é? Entendeu? Você tem que fazer aquilo que é necessário. Não é a sua vontade. Não é questão de prazer. É questão do que é necessário. Depois você vai colher. A colheita é prazerosa, né? Mas o trabalho, às vezes, é árduo, né? O trabalho, às vezes, é desgastante. É um empenho constante. Mas quando vem a colheita, aí você, com certeza, vai dizer, valeu a pena. Como? Aí você vai ser um dos propagadores de tudo isso. Vem, vamos viver isso comigo. O que você vai fazer? Vai falar tudo isso para as outras pessoas. Olha, um dia eu aprendi isso e comecei a alinhar a minha vida neste propósito. Minha vida mudou. Tá certo, irmãos? Então, cuidado para você, às vezes, não estar abrindo mão daquilo que é prazeroso e que te deixa hoje confortável e que pode ser o impedimento de você viver a vida de intimidade com Deus. Se existe isso, reveja os valores dessas coisas comparado àquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena confiar, né, naquele que deu provas de que é fiel, né? Confiar nele e deixar ele te levar a uma dimensão que você não conhece, mas ele vai revelar para você. E não só para te dar uma experiência. Deus não quer que você tenha momentos com ele. Deus quer que você viva com ele. É maravilhoso. Amém, irmãos? Vamos orar? Irmãos, Deus, Ele espera que nós tomemos realmente as nossas decisões. Deus, Ele não vai fazer na sua vida aquilo que cabe você fazer. Ele não vai fazer isto. Porque senão Ele estaria atropelando as suas decisões. Ele estaria violentando a sua intimidade. Ele não vai fazer isso. Então, cuidado com às vezes, a nossa passividade diante dos problemas da vida. Não fique passivo. Você tem que se posicionar. Mas, pastor, eu não sei como é que é isso. Debruce na palavra. Deus vai revelar para você. E está tudo na palavra de Deus. O que você precisa para tomar suas decisões nesta vida está na palavra de Deus. Lá na glória você não vai precisar de Bíblia. Mas aqui nós precisamos da palavra do Senhor, precisamos meditar nela de dia e de noite, para que a nossa mente, os nossos pensamentos sejam transformados, nós não nos conformemos com as coisas dessa vida e possamos realmente ser transformados. Amém? Vamos orar. Pai maravilhoso, Pai tremendo, Senhor, o Senhor é um Deus de glória, o Senhor é um Deus maravilhoso, Deus real. Meu Deus, não existe ninguém que se compare a Ti, Senhor. E jamais existirá alguém semelhante ao Senhor. Sim, meu Deus, Tu és único. Tu és Deus soberano. Soberano sobre tudo, sobre todos. Criador de todas as coisas. Meu Pai, todas as coisas estão debaixo do controle das Tuas mãos. Isso significa que o Senhor é o Todo-Poderoso. Pai, com toda a glória, com toda a majestade, meu Deus, o Senhor se importa com cada um de nós, ó Deus, mas nós te pedimos perdão nesta noite, porque os nossos olhos se desviam do Senhor muitas vezes. Pedimos perdão, Senhor, porque a Tua vontade não importa muitas vezes para cada um de nós, mas o que importa é apresentar a nossa vontade para o Senhor.
Meu Deus, muitas vezes estamos cobrando do Senhor se importar com o nosso coração, ver o nosso sofrimento, se inclinar para as nossas angústias e fazer alguma coisa, mas nós nunca estamos preocupados em saber se o Senhor se entristece ou se o Senhor se alegra com a nossa vida. Meu Deus, nos perdoe por tanta insensibilidade. Perdão, Senhor, por tanta falta de gratidão que o teu povo tem tido com o Senhor. Nos faz sensíveis a Ti, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor opera o querer e o realizar na nossa vida. Senhor, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do mover do Senhor, nós precisamos de um derramar de quebrantamento no meio do Teu povo. Porque, Deus, a heresia cresce no meio da igreja. Senhor, tantas coisas falsas estão sendo valorizadas na igreja, quando, Senhor, a sã doutrina tem sido esquecida. Manifestações falsas do Teu poder, Senhor. Pessoas se envaidecendo, pessoas se colocando, Deus, como poderosos, quando na verdade toda glória e toda honra deve ser dada ao Senhor, somente ao Senhor. Mas nós sabemos, Deus, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor promete para o Teu povo, que o Senhor não nos deixaria desta forma. Aleluia! Por isso nós clamamos ao Senhor, porque sabemos que este pedido agrada o Teu coração, esse pedido está alinhado com a Tua palavra. Deus, o Senhor disse que estaria adornando a Tua noiva, Senhor. Vem, Senhor, e tira a prostituição do nosso meio. Tira, Senhor, o coração duro, o coração de pedra, conforme, Senhor, a Tua palavra diz. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Um coração que se inclina para o Senhor, um coração que tem sede de Ti, que tem prazer nas coisas do Senhor, meu Pai. Para que nós não estejamos, Senhor, andando nesta terra como pessoas perdidas, que não sabem a direção, mas que isto mude, Pai. Que nós possamos tomar decisões firmes, que possamos dar passos seguros. Isso acontecendo porque nós vamos ter o conhecimento da Tua palavra, receberemos a revelação através do Teu Espírito. Aleluia! Não só saberemos conduzir a nossa vida, mas poderemos conduzir outras pessoas que confiarem na nossa palavra, para que as pessoas possam ver que existe diferença na vida do Teu povo, meu Pai. Em nome de Jesus. A Tua palavra diz que a unção do Senhor desfaz toda forma de jugo. A unção do Senhor vem quando, Senhor, a Tua vontade está em primeiro lugar. Portanto, Deus, alinha a nossa vida. Coloca-nos, Deus, alinhados com a Tua vontade. E como diz aquele cântico, Senhor, uma chance igual a essa, talvez não tenhamos mais. Portanto, Senhor, não permita, Deus, que a Sua glória seja afastada da Tua igreja. Não permita, Deus, que este mover de avivamento do Senhor que está por vir sobre a terra, esta igreja não possa vivê-la intensamente, Senhor, mas que nós possamos usufruir de tudo aquilo que vem da parte do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Deus. Aleluia. Senhor, se revela para cada um aqui, meu Pai, para que o tesouro da nossa vida não sejam coisas, mas seja o Senhor. Nós precisamos da revelação do Senhor. Nós precisamos que o Senhor venha, Senhor, com sinais, venha com maravilhas. Sim, meu Deus, porque muitas vezes a fé está tão fraca que precisa ser visível as manifestações do Senhor, para que possamos crer, para que possamos nos envolver, meu Pai. Mas que o Senhor responda segundo as nossas necessidades, Deus, para que o Teu povo não pereça, mas o Teu povo se levante na força, no poder do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, se levante como igreja gloriosa, conforme a Tua palavra diz,
que possamos viver tempos novos, tempos maravilhosos, tempos gloriosos da tua igreja. Mas, Senhor, chegou o tempo de nós fazermos aquilo que é necessário. Em nome de Jesus. Porque nós vamos fazer o que é necessário, porque nós existimos para louvor e glória do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Uma salva de palmas bem gostosa para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.